Olá, espero que estejam todos bem. Aqui é o Nelson de Marques, o mentor do projeto Mentes Brilhantes, e trago a vocês um tema muito interessante: como ultrapassar os seus problemas. É verdade que resolver um problema é uma grande dor de cabeça para muita gente, pois a vida é feita de problemas. Mas existem alguns métodos e alguns princípios que estudaremos aqui, discutiremos aqui, que fazem com que a resolução de um problema não seja um bicho de 7 cabeças. Então, começaremos assim. Se tu tiveres um problema ou uma situação que estiver afligindo você, o primeiro ponto é você entender esse problema. Compreenda a natureza do problema. Como surgiu esse problema? Por que surgiu esse problema? É muito importante você saber esses pontos iniciais. O segundo, o termo problema é um termo com uma carga pesada. Já imaginou alguém dizer assim: olha, eu tenho um problema, eu tenho um grande problema. Logo o seu pensamento começa a vincular nervos e se calhar a pressão começa a baixar e é complicado. Então eu sugiro a você, muda o termo problema. Passa a chamá-lo de situação ou mesmo um desafio. Então você, em vez de dizer eu tenho um grande problema, você diga assim: eu tenho uma situação a resolver. Eu tenho um desafio a enfrentar. Assim você facilitará a carga do peso da palavra problema. Se você tem um problema do passado que aflige você no presente, então este problema há de destruir também o seu futuro. O que você deve fazer é procurar esquecer os teus erros do passado. Esqueça tudo que aconteceu no passado. Se alguém magoou você no passado, esqueça. Se alguém fez com que você sofresse no passado, então você esqueça. Porque se lembrar de coisas ruins do passado torna-te preso da tua própria consciência. Você fica vinculado num pensamento circular, a pensar a mesma e sempre a mesma coisa. Outro ponto importante para resolver um problema, ou ultrapassar: aprenda a perdoar. Perdoe. Libera perdão com um sentimento sincero e honesto. Aprenda a perdoar quem magoou você. Aprenda a perdoar quem fez algum mal a você. Porque se você não perdoar, serás uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Serás uma pessoa com ferida na alma. Porque você não conseguirá ir para frente se você não perdoar quem te fez mal. Perdoar também é um ato de inteligência. Não é só um ato de benignidade divina, também é um ato de inteligência, porque é de um fardo que você se livra. Aprenda a perdoar com sinceridade, com honestidade. Perdoe. Perdoe. Porque se você não perdoar, é como se você tomasse um veneno e esperasse que outra pessoa morresse. Porque você fica angustiado, você fica apavorado, você fica com o pensamento num único lugar. E você não vai a lado nenhum. E outra coisa, o ódio. O ódio é um sentimento com um
poder destrutivo muito, muito, muito poderoso. Aprenda a dominar o ódio. Aprenda a dominar o ódio. Se você odeia alguém, aprenda a retirar esse sentimento negativo contra essa pessoa. Retire. Retire esse sentimento negativo. Lembre-se que apesar de qualquer problema que você tiver, o tempo não para. O mundo não espera você. O mundo continua. A vida continua. Então você não tem que ficar parado. Não precisa parar estático, estagnado no seu problema. Não, não pare. Continue mesmo assim. Se arrastando, correndo, não importa, mas não pare. Continue vivendo. Porque a vida não acaba aí, a vida não termina aí. Outro ponto importante quando você tem problemas, não se isole nunca. Não se isole. Faça sempre amigos. Quando você tem problema, converse sempre. Porque se você se isolar, você acumulará uma grande carga de sentimentos negativos dentro de si e que pode te causar a depressão, ao estresse, que em seguida vincularão as suas veias nervosas e poderás ter problemas sérios de saúde. Como nós sabemos, muita gente atualmente apanha tromboses, apanha veias rebentadas na cabeça. É o excesso de acumulação de sentimentos que não exprimem. Tudo bem, você vai dizer, olha, eu não tenho uma pessoa com quem falar. Você tem. Tem sempre alguém para ouvir você. Converse com sua esposa. Ah, você não tem esposa. Ok. Procure um padre. Procure um psicólogo. Procure o seu melhor amigo. Converse com seu pai, com sua mãe. Mas o mais importante é conversar sempre. Converse sempre. Quando eu digo às vezes que devemos esquecer a situação do passado, dos problemas que tivemos no passado, eu não quero dizer que você deve esquecer tudo do passado que aconteceu a você. Porque diz assim o grande mestre que o melhor amigo do homem é um problema. Porque um problema, quando surge na tua vida, ele aparece com a semente da solução. Então, é o problema que torna um homem grande. Dizem que uma estatística norte-americana que 82% das pessoas bem-sucedidas no mundo são pessoas que passaram por grandes problemas. E um problema vem sempre com uma oportunidade. Por isso eu disse no princípio, compreenda a natureza do problema que estás a passar agora. A solução desse problema está aí. Mas encara-o na realidade. Nunca se esqueça da adversidade que fez você crescer. Do problema que fez você crescer. Nunca se esqueça. Desde o momento da sua existência, você já teve muitas lutas. E você já teve muitas vitórias. Então lembre sempre daquelas vitórias que você alcançou. Se desprenda. Não fique aí parado a pensar nos efeitos negativos que acontecem em sua vida. Não. Pensa nos efeitos positivos. Pensa no bem. Pensa no crescimento divino. Pensa na harmonia do pensamento de sua emoção. Pensa na solução
do seu problema. Lembre-se que a vida também tem coisas muito boas para si. Não é esta situação ou esse problema que estás a viver agora que vai parar você. Não é esse problema que vai fazer você ser uma pessoa fracassada. Não é esse problema que vai fazer você desistir daquilo que você luta, daquilo que você quer. Não é esse problema. Porque Deus está consigo. Acredite no poder divino. Acredite no poder do Criador. Deus está sempre a seu favor. Lembre-se das coisas boas que já aconteceram em você, das coisas boas que já fizeram a você. Substitua sempre um sentimento negativo por um sentimento positivo. Sempre. O sentimento positivo tem uma capacidade superior a qualquer sentimento negativo. O mais importante, nunca esqueça que você nunca está só. Você é um ser humano que nunca está só. Porque Deus está sempre dentro de si. Há uma segunda voz dentro de si que fala sempre: não faça isso, não faça aquilo. Isso é errado, isso é correto. Quando a tua mente não compreende, ou seja, o seu raciocínio não compreende algumas coisas que seu coração deseja, não se inquieta, pois é Deus agindo em sua vida. Por isso, a decisão da vitória, do sucesso, da resolução do seu problema está em si. Então, hoje, você vai escolher vencer esse problema. Pense sempre positivo. Por mais difícil que seja essa sua situação, pense sempre positivo. Sorria sempre. Confie sempre em Deus e em si próprio. Dentro de si está a resposta de todos os problemas que existem em sua vida. Tenha fé que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E nessas situações, quando temos um problema, é necessário e é bom sempre tomarmos decisões acertadas, sem precipitações. Nunca entrar em pânico, por mais difícil que seja a informação de um problema, a dimensão de um problema. Por favor, nunca entre em pânico. Nunca entra em pânico. Tenha paciência. A paciência é a virtude dos vencedores. Quem é paciente alcança sempre tudo o que deseja. Não queira uma solução imediata. Não queira uma solução arrojada. Não. O grande mestre da vida, o tempo, ele dá sempre solução para tudo aquilo que nós desejamos. Tenha paciência. Deixe a sincronização do tempo e a harmonia da vida mergulhar em você. Mas atenção, não fica parado olhando seu problema. Vá com ele. Pois no meio deste problema está a essência do seu crescimento. No meio deste problema está a oportunidade que você sempre desejou. Porque esse problema vai fazer você crescer, se você deixar. Por isso, não pare. Não pare. Bem, eu espero que você tenha tirado algum proveito positivo desse vídeo. Existirá os próximos vídeos. Esse vídeo tem como objetivo de autoajuda.
para aquelas pessoas que direito ou indiretamente precisam de uma certa orientação. E então, espero que gostem. E se há algum comentário que gostaram de fazer, façam. Alguma crítica, façam. Algum elogio, façam. E na próxima edição ou no próximo vídeo, então esperarei ansiosamente pelas vossas mensagens. Bem, espero ter vos ajudado em alguma coisa, porque acredito que vocês são capazes de fazer tudo o que vocês quiserem se vocês acreditarem. Tudo, a solução da vitória ou do fracasso está em vossas mãos. Mais uma vez, Nelson de Marques, Mentes Brilhantes. Boa tarde.